Bom dia, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos à palavra pastoral desse domingo, dia 11 de abril de 2021. Nós iniciamos hoje uma minissérie no livro de Naum e vamos tentar entender a relação entre a ação soberana de Deus na história e a justiça pela qual tanto ansiamos, como Deus manifesta a sua justiça hoje e também manifestará no futuro. Essa questão da justiça é uma questão tão antiga quanto Platão. Platão dizia que quem comete uma injustiça é sempre mais infeliz do que aquele que é injustiçado. Mas ele também dizia que as pessoas no seu tempo, elas criticavam a injustiça e faziam isso não porque temiam cometer ações injustas, mas porque temiam sofrer injustiça da parte de outros. Nós temos vivido um momento em que esse tema da injustiça está na mídia de um modo bastante intenso. Todos nós acompanhamos já há algumas semanas, especialmente nessa última semana, o caso do menino Henri Borel, que foi violentado, que foi agredido pelo namorado de sua mãe, e todos nós ficamos perplexos diante daquela atrocidade, da injustiça, da maldade cometida contra o menino de 4 anos, diante do acobertamento da sua mãe. A sua mãe sequer denunciou, sabia de que havia um agressor dentro de casa, sabia que o seu namorado vinha batendo no seu filho e fazendo coisas terríveis com seu filho, mas jamais o levou no médico para averiguar o que o menino tinha, jamais fez uma denúncia na polícia e até mesmo diante da morte do seu filho, continuou acobertando aquilo que o namorado fez. Isso mexe conosco, isso nos deixa perplexos, e muitas vezes nós ficamos nos perguntando por que, por exemplo, políticos que são corruptos facilmente são absolvidos com uma canetada de um juiz do STF, enquanto nós, cidadãos de bem, muitas vezes passamos por angústias e dificuldades que esses políticos nem sequer têm ideia do que são. Talvez a gente se pergunte por que um traficante, né, o chefe do comércio de drogas numa favela, se dá bem, prospera e vive uma vida de prazeres, sem dor, sem dificuldade, enquanto o sujeito de bem dentro da favela, aquela pessoa que busca ter um trabalho honesto, fazer as coisas do modo certo, sofre, às vezes passa fome, às vezes não tem o que vestir. Parece ser incoerente para nós que pessoas que praticam a injustiça, pessoas que fazem aquilo que causa mal a outros, têm uma vida tranquila, têm uma vida sem problemas, enquanto que aqueles que buscam fazer o que é certo, aquilo que entendem ser o mais certo, acabam sofrendo e pagando um preço alto. Esse é um dilema que não apenas nós, mas que os hebreus, os israelitas do passado também tinham. Quando nós olhamos, por exemplo, o Salmo 73, os versículos de 2 a 5, o salmista lida com esse dilema da injustiça. Afinal de contas, por que os perversos parecem estar bem, têm sempre saúde, não enfrentam problemas, têm uma vida totalmente despreocupada, são prósperos, têm bastante dinheiro, ao passo que o justo sofre? O salmista, no Salmo 73, chega a pensar consigo mesmo que tinha sido inútil ele viver uma vida justa, porque, afinal de contas, ele estava padecendo enquanto os ímpios prosperavam, enquanto os ímpios floresciam na sua época. Esse é um dilema também que pessoas da antiga Judá, um pouquinho antes do povo ali daquela região ser levado para o cativeiro, também se perguntava, também lidava. Eles sabiam que o povo sofreria a disciplina de Deus por causa da sua injustiça e do seu pecado. Eles viviam um momento em que a nação, especialmente debaixo do reinado de Manassés, tinha se afastado do Senhor, e os profetas anunciavam que o castigo de Deus viria, mas é também verdade que os habitantes ali de Judá se perguntavam, mas e a Síria? E aquele povo malvado? E aquele povo perverso? E essa nação cujos guerreiros esfolavam pessoas vivas, e essa nação cujos guerreiros empalavam as pessoas, matavam pessoas empaladas, e essa nação cujos guerreiros abriam a barriga das grávidas, né? Quando Deus vai fazer justiça contra
esse império perverso, esse império maldoso? Então, essa era a pergunta que muitas pessoas dos dias de Naum traziam para si, né? Tudo bem, Deus disciplina o seu povo, Deus, ele é um Deus que age contra a injustiça, mas nós não vemos Deus punindo ou Deus trazendo juízo contra os assírios diante de toda a maldade que eles têm praticado. E o profeta Naum, então, vai trazer uma mensagem para o povo da sua época, trazer uma mensagem que lembra de que Deus ele é justo, de que Deus ele está no controle de todas as coisas e que Deus se impune o ímpio pela sua maldade e, ao mesmo tempo, ele é um refúgio seguro e salva aqueles que nele confiam. Deus seria tão santo em disciplinar o seu povo por causa dos pecados da nação, os pecados do rei Manassés, quanto seria justo em punir os assírios. Em outras palavras, Deus, como justo soberano do universo da história, ele manifesta a sua justiça e a sua ira de forma concreta, proporcional e definitiva contra os ímpios e, ao mesmo tempo, concede salvação e segurança àqueles que nele confiam. Essa é a mensagem central que nós encontramos no livro de Naum e que nós vamos começar a observar hoje no capítulo 1, especialmente. Então, o que o texto vai apresentar para nós é que Deus, como justo soberano da história, castiga completamente os ímpios e salva os que nele confiam. Deus, como justo soberano da história, castiga completamente os ímpios e salva os que nele confiam. Quando nós abrimos o livro de Naum, nós temos algumas informações sobre o seu oráculo, sobre a sua profecia. Ele diz no versículo 1, advertência contra Nínive, que era a capital do Império Assírio, que era a capital desse império perverso, ímpio, que oprimia as nações. Livro da visão de Naum, de Eucós. Ele é natural dessa cidade, ele é natural talvez dessa aldeia. Eucós era uma localização desconhecida, nós não sabemos exatamente onde ficava. Esse profeta, então, ele se levanta provavelmente num período em que Israel já vivia sob o reinado de Manassés, vivia debaixo do poder de Assurbanipal, que era o imperador mais poderoso da Síria, que estendeu o Império Assírio na sua maior extensão, no seu maior domínio. O último momento de glória, por assim dizer, do Império Assírio foi durante o reinado de Assurbanipal. E é interessante porque Manassés, como um vassalo dos assírios, ele implanta a adoração aos deuses assírios em Judá. Nós ficamos sabendo no livro de 2 Reis, capítulo 21, e também 2 Crônicas 33, que Manassés levantou altares aos astros celestiais, aos exércitos do céu. Uma indicação de que ele estava praticando algo muito semelhante àquilo que os assírios praticavam na adoração da lua, do sol, das estrelas, assim por diante. Os deuses assírios eram deuses astrais. E, consequentemente, o próprio Manassés sofre um exílio temporário por causa do seu pecado. O texto diz para nós, em 2 Crônicas, que ele é levado com ganchos no nariz, com algemas de bronze, ele se quebranta e Deus o traz de volta para sua terra. E provavelmente a profecia de Naum ela é dada depois do ano 663, porque lá em Naum, capítulo 3, versículo 8, fala-se da cidade de Noamon, que era a cidade de Tebas, uma cidade importante dos egípcios que caiu diante dos assírios, que foi conquistada pelos assírios durante o reinado de Assurbanipal. Isso ocorreu por volta do ano 663. Então, Naum traz a sua profecia ali mais ou menos na metade do século 7 a.C., no momento em que o Império Assírio ainda tinha poder, ainda tinha grandeza. Depois esse poder vai se esvaindo, vai caindo, e nós sabemos pouca coisa sobre os últimos anos do rei Assurbanipal, e depois os seus sucessores são bastante desconhecidos. Na verdade, a queda do Império Assírio é um mistério para muitos historiadores, como essa queda se deu, como é que esse império foi perdendo o poder e a força. E vocês têm aqui uma imagem do Assurbanipal sendo retratado, carregando uma cesta com areia sobre si. Você tem um prisma com as expedições militares desse rei tão importante. Então, vamos dar uma olhada para a mensagem que Naum traz para nós diante
dessa opressão que Israel estava sofrendo, diante desses questionamentos em relação à justiça de Deus, em relação à soberania de Deus, diante da ameaça e da maldade que os assírios praticavam naquela época. Se você olhar para Naum, especialmente os versículos 2 até o versículo 8, nós temos uma descrição de quem é o rei de Israel, quem é o Deus de Israel e o verdadeiro rei do universo. Era muito comum os reis assírios se descreverem de um modo muito grandioso e glorioso, e Naum então usa esse tipo de descrição para retratar o Deus de Israel numa espécie de polêmica. Ele quer mostrar quem é o rei de fato, quem de fato comanda o universo, quem de fato comanda a história. O pai do Assurbanipal, o rei Esarhaddon, ele descreve a si mesmo de uma maneira muito gloriosa, muito grandiosa. Ele dizia que ele era o Esarhaddon, o grande rei, o legítimo rei, o rei do universo, rei da Síria, governante de Babilônia, rei de Suméria e de Acade, rei dos quatro cantos da terra, o grande pastor, o favorito dos grandes deuses. Nós temos uma outra descrição aí, que vocês vão encontrar, de Salmaneser III, ali do século IX. Salmaneser se descreve da seguinte forma: Salmaneser, rei de todos os povos, príncipe e sacerdote de Ashur, poderoso rei, rei da Síria, rei dos quatro cantos do mundo, governador de todas as terras, que anda pelos caminhos mais difíceis, que marcha sobre os picos das montanhas e cordilheiras distantes e próximas, que recebe tributos e presentes de todas as regiões, cujo poderoso ataque na batalha faz as regiões da terra se sentirem ameaçadas diante do vigor da sua valentia. As terras tremem desde os seus fundamentos. Herói poderoso que mata cada um dos seus inimigos e os esmaga como um dilúvio. Essa é uma descrição de um rei guerreiro, de um rei poderoso, de um rei conquistador. É assim que Salmaneser III se via, era assim que muitos reis assírios se viam, inclusive o próprio Assurbanipal, da época de Naum. Então, o Deus de Israel é descrito de um modo glorioso e poderoso. E como na nossa mensagem nós vimos que Deus, como poderoso soberano da história, ele executa o seu juízo, ele castiga os ímpios e, ao mesmo tempo, salva aqueles que nele confiam, a primeira parte da nossa mensagem vai mostrar que o Deus poderoso e soberano garante o justo castigo dos ímpios. O Deus poderoso e soberano garante o justo castigo dos ímpios. E Deus vai mostrar o seu poder e a sua soberania, a certeza do seu juízo contra os ímpios, no capítulo 1, especialmente nos versículos de 2 a 14, onde nós temos a descrição de quem é esse Deus e o que esse Deus vai fazer na história. Então, acompanhe comigo o versículo 2, começando a descrição no versículo 2. Vamos ver quem é esse Deus de Israel, quem é esse Deus que é o verdadeiro Senhor da história. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador. O seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. Veja que o Deus de Israel começa a ser descrito nesse texto como um Deus que é zeloso. E a ideia básica aqui é de um Deus que cuida, que se importa, que tem interesse pelo seu povo. O zelo de Deus no Antigo Testamento vai funcionar de duas maneiras básicas. O zelo de Deus por Israel vai fazer com que ele discipline a nação diante dos seus pecados, quando a nação é infiel, quando a nação deixa o Senhor de lado. Deus então vai disciplinar Israel, porque ele é um Deus zeloso, ele é um Deus que ama o seu povo e que tem um relacionamento de fidelidade com a nação. Ao mesmo tempo, esse Deus que é um Deus zeloso, ele é um Deus que se importa com a nação. E quando Israel é atacado pelos assírios, e quando os assírios ameaçam a existência da nação de uma forma arrogante, de uma forma ímpia e perversa, Deus, nesse texto aqui, garante que ele vai vingar Israel, que ele vai vindicar o seu povo diante da maldade dos assírios. A ideia básica aqui é que Deus tem um relacionamento especial com a nação, ele ama essa nação e ele cuida dos seus. Veja o que diz Êxodo, capítulo 6, versículo 7. Tomar-vos-ei por meu povo e serei o vosso Deus, e sabereis que eu, o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito, eu sou o Senhor. A ideia é que Deus
tem um relacionamento especial com a nação de Israel. Eles são o seu povo e ele é o Deus deles. Deus os tirou da carga pesada da escravidão do Egito e tomou esse povo para si. Quando ele vê, então, os assírios atacando a nação e praticando atos perversos e ameaçando, nós temos que lembrar que antes de Naum trazer a sua profecia, mesmo o reino de Judá havia sido atacado pelos assírios. Não era à toa que o reino de Judá, Manassés, eles eram vassalos dos assírios, porque ali por volta do final do século 8, em 701, os assírios chegaram devastando grande parte de Judá. Não chegaram a conquistar Jerusalém, mas eles destruíram muitas cidades. E Deus está falando, eu sou um Deus zeloso, eu estou vendo o que está acontecendo e eu vou agir diante da maldade e da arrogância do rei e da nação assíria. Mas esse Deus também é um Deus vingador. O texto descreve para nós aqui não apenas que Deus é um Deus zeloso, mas ele é um Deus vingador. Ele é o Deus que vinga a maldade humana. Ele é um Deus que pratica a justiça contra a perversidade dos homens. E a vingança de Deus, segundo Naum, capítulo 1, versículo 2, ela é manifestada no seu furor, na sua indignação contra os seus adversários. Deus é um Deus que julga os ímpios. A ideia básica aqui é que a ira de Deus é como um vulcão em erupção. O versículo 6 de Naum, capítulo 1, se você tiver o texto aí fácil, você vai ver ali no capítulo 1, versículo 6 de Naum, o seguinte: quem pode resistir à sua indignação? Quem pode suportar o despertar da sua ira? O seu furor se derrama como fogo e as rochas se despedaçam diante dele. Deus é descrito aqui como um vulcão em erupção contra os seus inimigos. O seu furor se derrama como lava ardente sobre aqueles que decidem viver de uma maneira injusta e ímpia, se opondo ao verdadeiro rei, ao verdadeiro soberano. Veja o que diz Naum, capítulo 1, versículo 2, Naum, capítulo 1, versículo 2, diz o seguinte: o Senhor é Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador, o seu furor é terrível, o Senhor executa vingança contra os seus adversários. Esse Deus é um Deus que não coaduna, é um Deus que não compartilha com a injustiça, é por isso, então, que ele julga aqueles que se opõem a ele, porque ele é o padrão de justiça, ele é o padrão de santidade, e opor-se a esse Deus, então, é assumir a perversidade como estilo de vida. Veja o que diz o texto de Jeremias, capítulo 50, versículos 28 e 29, Jeremias falando agora não mais contra os assírios, mas contra os babilônios, né? Ele diz o seguinte: ouve-se a voz dos que fugiram e escaparam da terra da Babilônia, para anunciarem em Sião a vingança do Senhor, o nosso Deus, a vingança do seu tempo. Convocai contra a Babilônia a multidão dos que manejam o arco, retribuí-lhes segundo a sua obra, conforme tudo o que fez. Assim fazer a ela, porque se ouve arrogantemente contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Deus é o Deus, então, que retribui. Deus é um Deus que castiga a arrogância desses grandes impérios, porque eles se acham donos do mundo. Eles se acham no direito de dominar e oprimir e violentar os outros povos, e Deus diz não, né? A maldade de vocês tem um fim, a maldade de vocês tem um basta, e eu darei esse basta, eu darei esse fim, a perversidade e a maldade de vocês. É por isso que Deus, então, vai sendo descrito aqui como um rei guerreiro, quando nós olhamos para os versículos seguintes do texto de Naum, Naum, capítulo 1, versículos 3 a 6, depois do versículo 8. Naum, capítulo 1, versículos 3 a 6, depois do versículo 8. Diz assim: o seu poder é imenso, o Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, faz que todos os rios se sequem. Bazã e o Carmelo se desvanecem, e as flores do Líbano murcham. Quando ele se aproxima, os montes tremem e as colinas se derretem. A terra se agita na sua presença, o mundo e todos os que nele vivem. Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode suportar o despertar da sua ira? O seu furor se derrama como fogo e as rochas se despedaçam diante dele.
mas com uma enchente devastadora, dará fim a Nínive, expulsará os seus inimigos para a escuridão. Veja como Deus é descrito aqui. Deus é descrito como alguém cujo poder é imenso, e ele, então, é retratado como alguém cujo caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Aqui há, mais uma vez, uma polêmica, porque, por exemplo, Esaradom, pai de Assurbanipal, gostava de se descrever da seguinte maneira: eu sou Esaradom, o rei cujo caminho na batalha é como uma tempestade. Diante de mim vai uma tempestade, atrás de mim um aguaceiro. O meu ataque na batalha é poderoso, é como um fogo consumidor. Deus está dizendo: eu é que sou um fogo consumidor. Eu é que tenho o caminho no vendaval. Eu é que trilho de tal modo que as nuvens são simplesmente a poeira dos meus pés. Deus é descrito de uma forma muito exaltada e grandiosa aqui para lembrar aos reis assírios e para lembrar ao povo da Síria quem de fato está no comando. Deus é o grande soberano, Deus é o grande poderoso, cujo caminho é um vendaval, uma tempestade. As nuvens são simplesmente a poeira dos pés desse Deus. É esse Deus poderoso, é esse Deus grandioso que Israel adora, e é nesse Deus que eles devem esperar. Quando esse Deus passa, o versículo 4 diz para nós que ele repreende o mar e o faz secar, faz que todos os rios se sequem. Na 1:1, versículo 4, nos lembra de outros retratos, de outras descrições poéticas que nós encontramos no Antigo Testamento. Por exemplo, o Salmo 106:9, quando descreve o Senhor libertando Israel do Egito, descreve o Senhor da seguinte forma: mas ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Repreendeu o mar vermelho, e ele secou, e os fez passar pelos abismos como um deserto. Deus é esse Deus que onde passa, ele seca o mar, ele seca os rios. Aqui, obviamente, há uma alusão à libertação de Israel do Egito, uma alusão à entrada do povo na terra da promessa. Deus é esse Deus que tem poder para fazer tanto o mar quanto o rio secarem. Ele controla esses elementos da natureza, eles estão debaixo da sua soberania e do seu poder. Ainda no versículo 4, nós vemos uma descrição de Deus como Deus cuja passagem faz com que lugares verdejantes e florescentes, lugares cheios de vigor, que vicejam, né? Lugares que eram símbolos de fertilidade, esses lugares, quando Deus passa, se tornam verdadeiros desertos. Né? Veja a descrição: Bazã e o Carmelo se desvanecem e as flores do Líbano murcham. Diante da passagem desse Deus, os lugares mais frutíferos se tornam inférteis, se tornam desertos, se tornam devastados. Né? Era assim, às vezes, que alguns reis assírios gostavam de se descrever como Deus poderosos, né? Que devastavam as nações, que devastavam os povos, que devastavam os lugares por onde eles passavam. E o texto de Naum está dizendo: o Senhor é que tem esse poder para tornar até as regiões mais férteis e verdejantes regiões desertas, ermas, sem vida. Esse Deus controla a natureza, esse Deus está acima da sua criação. Olha só que interessante, você tem um trechinho aí de Isaías, capítulo 33, versículos 9 e 10, que diz o seguinte: a terra geme e desfalece, o Líbano se envergonha e se murcha, Saron se torna como um deserto, Bazã e Carmelo são despidos de suas folhas. Agora me levantarei, diz o Senhor, levantar-me-ei a mim mesmo, agora serei exaltado. Perceba que Isaías aqui usa as mesmas regiões que Naum, né? Fala do Bazã, fala do Carmelo, Naum ainda acrescenta a questão do Líbano, que eram regiões férteis, que eram regiões conhecidas pela sua capacidade de gerar frutos, de gerar plantas, né? Você tem, por exemplo, as famosas vacas de Bazã, que eram vacas gordas. As vacas de Bazã, elas eram gordas porque elas tinham alimento, elas tinham capim, elas viviam numa região verdejante. E Deus está dizendo aqui que ele é capaz de passar e devastar
essas regiões que eram um símbolo de vida e que eram um símbolo de vigor. O próprio Assurbanipal gostava de falar que ele era o Deus, ele era o rei que derrotava as cidades, né, e as tornava em monte de ruínas, em um montão de escombros. E Deus está dizendo, o único que tem poder para devastar por onde passa, tem poder para acabar com as regiões mais fortes e mais poderosas e mais verdejantes, é o Senhor, o Deus de Israel. Mas veja também que no versículo 5, o texto diz para nós que esse Deus é o Deus que abala aquilo que humanamente parece ser inabalável. No versículo 5, o texto diz para nós que quando Deus se aproxima, Naum, capítulo 1, versículo 5 diz, onde Deus se aproxima, os montes tremem e as colinas se derretem, a terra se agita na sua presença. Deus, ele tem poder para fazer abalar, para fazer tremer os montes, para fazer tremer aquilo que é símbolo de algo que é bem estabelecido, fixo. Esse Deus governa todas as coisas, e até mesmo os montes grandiosos, até as colinas imponentes tremem e se derretem como cera, como diz o salmista lá no Salmo 97, versículo 5, eles se derretem como cera na presença do nosso Deus. É esse Deus grandioso e glorioso que Naum apresenta para nós. É esse Deus que em Naum, capítulo 2 ainda, versículo 5 até o 6, diz o seguinte, capítulo 1 de Naum, versículos 5 e 6, diz assim, quando ele se aproxima, os montes tremem e as colinas se derretem, a terra se agita na sua presença, o mundo e todos os que nele vivem. Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode suportar o despertar da sua ira? O seu furor se derrama como fogo e as rochas se despedaçam. Mas como uma enchente devastadora dará fim a Nínive, expulsará os seus inimigos para a escuridão. Um dos reis da Síria, o rei Salmaneser, dizia assim, eu sou Salmaneser, que esmaga os inimigos, de modo que eles são como uma ruína após o dilúvio. Veja como Deus descreve a destruição de Nínive em Naum, capítulo 1, versículo 8, mas com uma enchente devastadora, dará fim a Nínive, expulsará os seus inimigos para a escuridão. Deus é esse Deus cujo poder e soberania garante o justo castigo dos ímpios. Quando Deus passar sobre a Síria, quando Deus vingar o sangue do seu povo derramado pela maldade e perversidade dos assírios, os assírios serão destruídos como uma enchente que destrói uma terra. Nós conhecemos cenas, nós já vimos cenas no passado de grandes maremotos, de tsunamis que destruíram, que devastaram terras, e aqui a imagem é dessa destruição que Deus traz sobre aqueles que se opõem a ele. Deus destrói, Deus devasta aquelas terras que acham que podem resistir ao Deus de Israel. E isso tomaria forma histórica. Quando nós continuamos a ler o capítulo 1 de Naum, Deus descreve como ele faria isso. Tá? E ele primeiro apresenta para nós a atitude do rei da Síria, como ele vinha se importando, como os reis assírios vinham tratando Israel, vinham tratando o povo de Deus. Naum, capítulo 1, versículos 9 e 11 diz assim, o Senhor acabará com tudo que vocês planejarem contra ele. A tribulação não precisará vir uma segunda vez. Foi de você, ó Nínive, que saiu aquele que trama perversidades, que planeja o mal contra o Senhor. O rei de Nínive, e de forma geral os reis, aqueles que reinaram antes de Assurbanipal, que impuseram o seu jugo sobre Israel, o seu domínio sobre Judá, esses reis, eles são descritos como reis arrogantes, como reis orgulhosos. E é bem provável aqui que Naum, capítulo 1, versículos 9 e 11, tem em vista uma situação histórica, que foi aquela situação em que o rei Senaqueribe, o avô do Assurbanipal, entrou em Judá e devastou várias cidades. Ele relata no seu prisma que ele conquistou cerca de 46 cidades fortificadas.
que ele levou cativo centenas de milhares de judeus. E esse rei que se orgulha, que se vangloria, ele ousa desafiar o Deus de Israel quando ele está cercando a cidade de Jerusalém, e ele acha que vai conquistar a cidade de Jerusalém. Aqui você tem uma imagem do palácio de Nínive, de Senaqueribe, em que ele é descrito aí, ou representado nessa figura, recebendo tributos de autoridades de Judá, pessoas de cidades fortificadas, seja da Cefelá, seja de outras regiões, que foram levados para a Síria e estavam prestando homenagem, prestando tributos ao rei da Síria. E aí você tem o prisma de Senaqueribe, que descreve ele conquistando Judá e quase entrando em Jerusalém, mas ele não consegue, ele reconhece isso no próprio prisma, ele diz que ele cercou o rei Ezequias dentro de Jerusalém como se prende um pássaro num passarinheiro, né? Um pássaro numa gaiola, mas ele não diz se algo aconteceu depois, o que indica para nós que o relato bíblico está certíssimo em dizer que os assírios voltaram para sua terra e não entraram na capital de Judá, não tiveram esse poder, porque o Senhor livrou Judá das mãos dos assírios. Mas veja como Senaqueribe fala sobre o Deus de Israel no livro de 2 Reis, capítulo 18, versículos 28 a 35. Olha só como esse rei é altivo, é soberbo, é orgulhoso. E por que Deus diz que ele vai, então, trazer justiça, vai punir a impiedade e a perversidade do rei assírio? Ouvi as palavras do sumo rei, do rei da Síria, assim diz o rei. Então ele está mandando um recado para os habitantes de Jerusalém. Não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça, Ezequias, confiar no Senhor, dizendo, o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Quais são, dentre os deuses desses países, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor possa livrar a Jerusalém das minhas mãos? Esse rei da Síria está comparando o Deus de Israel aos demais deuses, dizendo, olha, ele não tem poder para libertar vocês das minhas mãos, ele não tem poder para protegê-los. Se nenhum desses deuses de nações poderosas e fortes conseguiu livrar o seu povo das minhas mãos, quanto mais o Deus de vocês. Senaqueribe aqui é arrogante, Senaqueribe aqui é orgulhoso, ele se acha capaz de enfrentar o Deus de Israel. E o Deus de Israel diz, não, basta. Você se opôs a mim, você se levantou contra mim, e eu trarei o meu juízo sobre você e sobre o seu povo. Veja o que Deus diz que vai fazer com a nação da Síria no capítulo 1, versículo 10. Embora estejam entrelaçados como espinhos, encharcados de bebida como bêbados, serão consumidos como a palha mais seca. A imagem do espinho sendo usado como combustível para o fogo é muito comum no Antigo Testamento. Você encontra, por exemplo, Eclesiastes fala da comida que é cozida sobre espinhos, né? Esses espinhos aí servindo para manter o fogo, que aquecia a comida. Isaías também usa essa imagem dos espinhos que são consumidos pelo fogo. Deus está dizendo, eu vou consumir os assírios, como o espinho é consumido pelo fogo, como a palha é consumida pelo fogo. E eu vou derrotar os assírios, eu vou impor uma vitória sobre eles, assim como um bêbado é incapaz de se opor ou de resistir a quem o ataca. Os assírios são bêbados, os assírios estão tontos, né? E eles vão cair diante do meu juízo. É essa descrição que Deus faz dos assírios, e ele garante aqui, né, que ele vai vingar o seu povo, ou vindicar, né? Não é simplesmente, não é uma vingança aqui emotiva, né, passional, é uma vingança de um Deus que exerce justiça, é uma vindicação de um Deus que se preocupa com aquilo que é correto, e por isso ele vai punir os assírios. Veja o que dizem os versículos 12 a 14. Assim diz o Senhor, apesar de serem fortes e numerosos, serão ceifados e destruídos, mas você, Judá, embora eu a tenha afligido, não a afligirei mais. Agora vou quebrar o jugo do seu pescoço e arrancar as suas algemas. O Senhor decreta o seguinte a seu respeito, ó rei de Nínive. Você não terá descendentes que perpetuem o seu nome. Destruirei as imagens esculpidas
e os ídolos de metal do templo dos seus deuses. Deus promete, então, trazer juízo histórico contra Nínive, que representava ali o próprio Império Assírio por ser a sua capital. Né? Não importava a sua força, não importava a sua grandeza numérica, eles seriam destruídos pelo Deus de Israel. Judá, então, experimentaria libertação. Judá, então, experimentaria alívio. E isso, de certa forma, começa a se concretizar com Josias. Né? Quando o rei Josias substitui o seu avô Manassés, né? Vem Amon e depois vem Josias. Josias, ele experimenta um momento de vitória e de êxito para Judá, já se libertando do jugo assírio. Né? Deus diz ali no versículo 13, que agora vou quebrar o jugo do seu pescoço e arrancar as suas algemas. Os reis assírios gostavam de usar a metáfora do jugo, dizendo que eles colocaram o seu jugo sobre o rei fulano de tal, né, o seu jugo sobre a nação X ou Y. Deus está dizendo, eu vou tirar o jugo, eu vou tirar o domínio dos assírios sobre vocês. Então, o jugo era aquela canga que era colocada sobre os animais para que eles arassem a terra. E Deus está dizendo, eu vou tirar esse domínio, eu vou tirar essa opressão e vou libertar o meu povo. Veja como Deus diz o que vai fazer com os assírios no finalzinho. Ele diz, ó rei de Nínive, você não terá descendentes que perpetuem o seu nome. Era muito comum nos tratados assírios antigos, por exemplo, no tratado de Esaradom, eles anunciarem um juízo contra um rei vassalo dessa forma, de um modo muito parecido com o que Deus fala aqui, de eliminar os descendentes dos assírios. No tratado de Esaradom, ele diz para o rei vassalo que o desobedecesse, que a sua semente e a semente de seus filhos e filhas sejam destruídos da terra. Então Deus está dizendo agora, eu é que vou eliminar a sua semente e a sua descendência por causa do seu pecado, por causa da sua rebelião e da sua arrogância. Os seus deuses serão destruídos e os ídolos de metal do templo dos seus deuses também o serão. Deus aqui é descrito como um grande Deus conquistador. Nós podemos lembrar, por exemplo, de outras histórias de Israel, em que a arca, por exemplo, do Senhor é levada para o território dos filisteus, e esse Deus faz com que Dagon, a imagem de Dagon, de uma divindade filisteia, caísse diante dele. E esse Deus é o Deus que, por onde a arca passava, trazia pragas sobre cada cidade filisteia que achava ser capaz de dominar o Deus de Israel. E Deus está dizendo, não, os seus templos e os seus deuses é que serão destruídos pela minha forte mão. O Deus poderoso e soberano traz juízo contra os ímpios. O Deus poderoso e soberano executa o seu juízo contra aqueles que são perversos e o afrontam e de maneira soberba acham que podem enfrentá-lo. Mas esse Deus poderoso e soberano também é um Deus que garante a salvação daqueles que nele confiam. Vale a pena confiar no Senhor, vale a pena descansar no Deus de Israel. E é isso que nós encontramos logo no comecinho, no trecho que nós lemos. Eu enfatizei primeiro o aspecto da justiça de Deus contra o mal, mas aqui nós temos em Naum, capítulo 1, versículo 3a, dizendo o seguinte, o Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O texto diz aqui a ideia de que Deus ele tem um nariz longo, né, uma face longa. A ideia é que Deus ele se demora para se irar. A mesma palavra para ira era a palavra para nariz, né? A ideia do nariz expressar a ira, a insatisfação, e Deus, então, ele pacientemente aguarda, dá oportunidade para os assírios se arrependerem, para deixarem seus pecados, mas eles não abandonam, e Deus, então, é um Deus que, ao mesmo tempo, espera o momento certo para julgar, e também perdoa o seu povo, e também perdoa a sua nação, perdoa Judá dos seus pecados quando este povo se arrepende. Veja o que diz Êxodo 34, versículos 6 e 7, para descrever essa paciência de Deus. Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e paciente, grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Deus ele é paciente, Deus ele tem esse ânimo longo,
no sentido de que ele perdoa a iniquidade, ele perdoa a transgressão, ele perdoa o pecado, ele dá passos além, ele anda milhas a mais, né, dando oportunidade de arrependimento, tanto para os assírios quanto para Judá. Deus é um Deus paciente, mas Deus também é um Deus de bondade. Capítulo 1, versículo 7 diz: o Senhor é bom, ele é um refúgio em tempos de angústia, ele protege os que nele confiam. Deus é descrito aqui como um Deus que é bom, ele tem o melhor para Israel, ele tem o melhor para Judá. E quando a gente olha para a bondade de Deus no Antigo Testamento, nós percebemos essa ajuda graciosa, o favorecimento de Deus para com aqueles que nele confiam. Como diz Lamentações, capítulo 3, 25, bom é o Senhor para os que esperam nele. O caráter bondoso de Deus em Naum, ele é descrito em termos do seu cuidado e proteção daqueles que o buscam, daqueles que esperam por ele, e ele é descrito, então, com essa metáfora do refúgio, da fortaleza. Nós precisamos lembrar que no mundo antigo você tinha, às vezes, cidades que tinham uma muralha dupla, né, para proteger, para cercar essa cidade, para dar uma segurança maior. Deus é essa muralha, Deus é essa fortaleza que cerca, que protege aqueles que colocam a sua confiança nele. Jeremias 16, 19 diz, quando ele está passando ali naquele momento de angústia, vendo o seu povo prestes a ser entregue para os babilônios, ele diz: ó Senhor, força minha e fortaleza minha e refúgio meu no dia da angústia. Deus é esse refúgio ao qual eu e você podemos nos apegar quando estamos angustiados, quando estamos sofrendo. Segundo Samuel 22, 3 diz: o meu Deus, Davi ali na sua oração, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte, o meu refúgio, ó Deus da violência, tu me salvas. A ideia aqui é que a bondade de Deus é expressa em proteção, em refúgio, em cuidado do seu povo diante da violência, diante do ataque dos inimigos. O povo de Deus pode confiar nele, pode descansar nele. Esse verbo que a NVI traduz como proteger, ele protege os que nele confiam, literalmente, ele conhece os que nele confiam. Deus tem uma relação especial de cuidado, de proteção, de amor, de graça, para com aqueles que, em vez de enfrentarem a Deus, achando que são bons, poderosos e fortes, decidem confiar e depender dele. Decidem se lançar a ele, dizer: Senhor, eu não tenho força em mim mesmo. Senhor, eu não consigo resistir ao inimigo. Senhor, está difícil, mas eu busco refúgio em ti, porque eu sei que o Senhor é bom. Vale a pena servir o Senhor. O Senhor é um Senhor, é um Deus de bondade, de graça, que cuida dos seus súditos, não um imperador perverso que devasta os povos conquistados. Nós podemos confiar no nosso Deus, nós podemos descansar nele. E isso, de maneira concreta, se expressaria na história de Judá, de acordo com Naum, capítulo 1, versículo 15, com o mensageiro que traria boas notícias. Vejam sobre os montes os pés do que anuncia boas notícias e proclama paz. Comemore as suas festas, ó Judá, e cumpra os seus votos. Nunca mais o perverso invadirá, e ele será completamente destruído. O Deus poderoso e soberano garante salvação para aqueles que nele confiam. Judá experimentaria a salvação de Deus. A paz, a tranquilidade viria de novo sobre a nação. O império assírio cairia e Judá voltaria a celebrar suas festas e a cumprir os seus votos no templo, não mais oprimida pelo jugo assírio, não mais recebendo a imposição da idolatria assíria sobre o seu povo, mas voltaria a adorar a Deus em paz, com tranquilidade. O texto diz para nós: nunca mais o perverso a invadirá. Em alguma medida, Judá experimenta isso quando Josias é levantado como rei, mas certamente Judá só experimentará isso no momento futuro, como o próprio texto de Naum, capítulo 2, versículo 2, descreve mais à frente, dizendo que o Senhor restaurará o esplendor de Jacó, ele restaurará o esplendor de Israel. Deus um dia, no momento futuro, vai trazer a paz
no esplendor que Israel e que Judá tanto ansiavam e tanto desejavam. E os textos proféticos indicam que isso acontecerá um dia quando o Messias, o filho de Davi, vier para reinar sobre aquela nação e sobre toda a terra, fazendo com que os homens troquem as suas armas por relhas e arados, fazendo com que os homens deixem de declarar guerra e passem a experimentar a verdadeira paz e justiça neste mundo. Quais são algumas implicações, então, desse texto de Naum para nós, que nos ensina que Deus, como justo soberano da história, castiga completamente os ímpios e salva os que nele confiam? A primeira implicação, a aplicação que eu ressaltaria aqui para nós, é que, diante de um Deus tão majestoso e grandioso, a nossa atitude diante dele deve ser uma atitude de reverência e de temor. Ora, se os montes tremem diante de Deus, se as colinas se abalam na presença dele, quanto mais eu e você. Nós deveríamos tremer e temer esse Deus. É muito fácil nós lermos o livro de Naum achando que essa mensagem do temor e tremor é só para aqueles que são ímpios, é só para aqueles que são perversos, mas nós precisamos nos perguntar de que forma nós nos colocamos diante desse Deus. Se a nossa atitude diante desse Deus tem correspondido à sua grandeza e à sua majestade. Deus julgaria a Síria, mas ele também disciplinaria a nação de Judá pelos seus pecados, pela sua idolatria, sua apostasia. E ele usaria os babilônios para isso. Não usaria os assírios, porque ele traria juízo sobre os assírios e liberdade, mais uma vez, para Judá, mas ele usaria os babilônios para disciplinar o seu povo. E aí a pergunta que fica é, quando nós ganhamos essa percepção de Deus, do quão grandioso ele é, que atitude nós devemos ter? Nós devemos ter uma atitude de reverência, nós devemos ter uma atitude de temor. Deus não é o cara lá de cima, Deus é o Senhor, o Rei majestoso. Deus não é o Zé do boteco, Deus é o Deus poderoso que governa a história. E quando nós ganhamos consciência disso, nós reagimos como Isaías, lá no capítulo 6, versículo 5. Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ou a nossa atitude pode ser como a de João, quando ele vê o Senhor Jesus glorioso ali na ilha de Patmos, no capítulo 1 de Apocalipse. O texto diz para nós que ele se prostra no chão, quase sem ar, quase sem fôlego, diante da presença desse Deus glorioso. Quando nós encaramos a nossa vida corandel, diante de Deus, na presença de Deus, nenhum ato se torna insignificante e nenhum pecado é uma coisinha pequena, não. Porque esse Deus é glorioso e qualquer pecadinho para nós, na verdade, é uma grande ofensa diante desse Deus. Se estamos conscientes da majestade e da santidade de Deus, nós tememos falar uma pequena mentira. Nós tememos ofender o nosso próximo. Nós tememos ser desonestos num pequeno detalhe. Nós tememos ver em secreto aquilo que nós nos envergonharíamos de ver em público. Quando nós levamos Deus a sério, nós levamos os nossos pecados a sério e buscamos abandoná-los e deixá-los de lado. A segunda implicação desse texto aqui, que a passagem nos mostra, é que a vingança pertence a Deus, não a nós. A ênfase nesse Deus poderoso e irado que vinga o seu povo do inimigo opressor lembra Judá de que o Senhor faria justiça no tempo dele. Como Paulo vai dizer em Romanos, amados, não deis lugar à ira, porque a vingança pertence ao Senhor. É Ele quem vai nos vindicar, é Ele quem vai fazer justiça. Nós muitas vezes queremos fazer justiça com as nossas mãos, nós queremos quebrar algumas coisas, destruir e executar o nosso juízo. Deus diz, não, confie em mim, eu sou um Deus justo. No final, eu vou colocar tudo, vou passar tudo a limpo. Não vou deixar nenhuma injustiça, sobrando. Eu vou exercer um juízo completo contra os ímpios. Não é você que tem que fazer, mas você tem que confiar em mim. Entregue diante de mim. Você está sendo injustiçado, você está vendo a maldade, a corrupção imperando no seu país. Entregue isso diante de mim. Eu sou Deus que vindica os seus servos justos. Como diz o Tiago na sua carta, ele nos lembra que
o homem tem que ser tardio para falar e tardio para irar e pronto para ouvir, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por fim, esse Deus é um Deus poderoso, majestoso, glorioso, diante do qual nós tememos e trememos. Esse Deus é um Deus que vindica os seus servos justos e exerce a justiça plena no tempo dele. Por fim, esse Deus é um Deus que é digno da nossa confiança, pois ele cuida de nós e nos salva. A maior salvação que podemos receber é aquela que Paulo descreve em Romanos 10, citando inclusive esse texto de Naum, capítulo 1, versículo 15, né? Quão formosos são os pés, né? Vejam sobre os montes os pés do que anunciam boas notícias, que proclamam a paz. Paulo cita um trecho que remete tanto a Naum, capítulo 1, versículo 15, quanto a Isaías, capítulo 52, versículo 7. E Paulo, então, aplica isso à salvação eterna. Deus cuida do seu povo, Deus salva o seu povo, Deus salva aqueles que colocam a confiança nele, que se aproximam dele não confiando nos seus méritos, mas confiando nos méritos de Cristo, que se aproximam de Deus não na própria força, mas na força que ele concede, no poder que ele derrama sobre nós, descansando e dependendo da graça de Deus. Deus é esse Pai amoroso que nos carrega no colo com bondade. Esses dias eu estava ligando para uma irmã em Cristo que tinha perdido o seu pai, e ela falou, Deus é aquele Deus que carrega a gente. Eu falei, realmente, Deus é o Deus que carrega dia após dia os nossos fardos, como diz o salmista. E essa pessoa falou para mim assim, não, é muito mais do que isso. Não é que ele carrega os nossos fardos, é que ele nos carrega no colo, ele cuida da gente como um pai cuidadoso e amoroso. No lugar de colocarmos a nossa confiança nos consolos deste mundo, e cada vez nós percebemos que os consolos deste mundo são passageiros e temporários, e muitas vezes nós somos impedidos de desfrutá-los por causa da situação em que nós vivemos hoje. O nosso verdadeiro consolo tem que estar no Deus que Judá podia confiar e que nós podemos confiar por meio de Cristo Jesus. Entregue a sua vida a esse Deus, trema diante dele, confie e dependa completamente do Senhor. Há uma cena no livro O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, daquela série das Crônicas de Nárnia, em que as crianças agora, o Pedro, a Lúcia, a Susana, elas vão se encontrar com Aslan. E quando elas chegam diante de Aslan, elas têm uma mescla de sensação, elas têm uma percepção quase que bipolar diante de Aslan. Elas tremem diante de Aslan, mas ao mesmo tempo, ao ouvi-lo, elas experimentam confiança e alegria novamente. Veja essa bela descrição que C.S. Lewis faz quando as crianças estão se aproximando de Aslan. Elas estão chegando com o senhor e a senhora Castor diante dele. Quanto ao próprio Aslan, nem as crianças nem os castores souberam o que fazer ou dizer ao vê-lo. Quem nunca esteve em Nárnia há de achar que uma coisa não pode ser boa e aterrorizante ao mesmo tempo. Os meninos entenderam logo, pois quando tentaram olhar para Aslan de frente, só conseguiram ver de relance a juba de ouro e uns grandes olhos, régios, soleníssimos, esmagadores. Depois já não tiveram forças para olhar e começaram a tremer como varas verdes. Aí Pedro, então, corajosamente se dispõe, se apresenta a Aslan e diz, estamos aqui, Aslan, estamos à sua disposição. E aquela sensação de tremor na presença de Aslan é acompanhada na sequência, na seguinte descrição. Seja bem-vindo, Pedro, filho de Adão, respondeu Aslan. Sejam bem-vindas Susana e Lúcia, filhas de Eva. Bem-vindos, senhor e senhora Castor. E quando Aslan, então, os saúda, olha só como essas pessoas se sentem e reagem à fala de Aslan. A voz profunda e generosa teve o efeito de um calmante. Ficaram alegres e animados, não mais perturbados por estarem ali, sem dizer uma palavra. Quando nós nos aproximamos diante de Deus, nós experimentamos ao mesmo tempo que essas crianças, o que o senhor e a senhora Castor experimentaram quando chegaram diante de Aslan. Ao mesmo tempo, tremor
diante da grandeza do Deus com que nós nos encontramos e, ao mesmo tempo, confiança, tranquilidade e paz, porque esse Deus cuida de nós. Querido Deus, que cresçamos no temor ao Senhor. Nos dá uma consciência cada vez mais clara da tua majestade, do teu poder. Nos humilha e nos torna servos dependentes de ti, que confiam no Senhor e que sabem que esse Deus poderoso e soberano castiga de maneira justa os ímpios e traz salvação para aqueles que confiam em ti. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém.